Olá, com você, professor Alex Douro. Na aula de hoje falaremos de Espaço Agrário, parte 2. E nessa aula falaremos sobre organização e problemas agrários. Querido estudante, você a princípio precisa lembrar que apesar de toda a eficiência, produtividade e monitoramento que nós temos na produtividade agropecuária mundial, principalmente nos países ricos, você percebe claramente ainda a existência de inúmeros problemas no campo, como desmatamento, pobreza, miséria, fome e, claro, os próprios conflitos agrários, como a gente consegue perceber nessa imagem, ok? Por isso, nessa aula, você precisa entender técnicas agrícolas, classificação agropecuária e problemas agrários. Bem, inicialmente, nós precisamos entender as técnicas agrícolas. São diversas, mas eu separei para você algumas aqui extremamente importantes para você na sua prova. Você precisa entender essa técnica aqui, ó. Ela é conhecida como pouso, também repouso do solo, ok? Nessa técnica, o que acontece? Nós temos uma produtividade, dentro de um determinado território, e o que a gente percebe? Dentro desse espaço, a terra ela passa a ser dividida. Observe que eu tenho uma área A, tenho uma área B e tenho uma outra área C, onde nessa área C você terá um repouso. Nas áreas A e B, eu terei a produção. Nessa área eu terei o repouso. Numa próxima produtividade, a área que seria de produção, exatamente aqui, virou uma área de repouso. E a área que era de repouso virou uma área de produção. Observe mais uma vez. Alex, para que serve isso? Para que, na verdade, você garanta a fertilidade permanente do solo. Imagine, se você estivesse plantando nas 3 áreas, certamente o que aconteceria? Você teria exatamente uma perda da fertilidade do solo. Então, esse pouso ou repouso do solo é uma forma de que o solo possa repor o seu processo de fertilidade. É uma técnica bastante utilizada na agropecuária. Não esqueça, é o repouso do solo ou pouso do solo. Perfeito? Outra técnica importantíssima para você é o terraceamento, que normalmente o aluno chama de degrau, ou chama de escadinha. Observa, o grande objetivo aqui é corrigir o processo de erosão do solo. A situação é o seguinte: você precisa perceber que nesse solo onde você percebe a encosta, se você tiver uma intensa quantidade de chuvas, sem esse processo de degraus, o que vai acontecer? A erosão será intensa, ou seja, o desgaste será intenso, a perda de solo agriculturável será intenso também, assim como você vai ter uma grande remanejamento de material sedimentar. Mas quando você cria o degrau, quando você faz sistema de degrau, escalonar o solo, você percebe que essa água ela vai cair com menor velocidade e, claro, vai ter menor agressão a esse solo, diminuindo assim, então, o processo erosivo. O terraceamento, comumente conhecido também como curva de nível. Não esqueça, é para garantir a fertilidade do solo e diminuindo, claro, o processo erosivo. A terceira técnica, extremamente importante também, é o plantio direto. O que normalmente as pessoas fazem? Quando elas tiram uma vegetação, elas jogam fora o resto que ficou ali. Na verdade, qual seria o correto? O correto é você utilizar os restos da colheita e plantar diretamente, como a gente percebe na imagem, na colheita. O que acontece? Você percebe exatamente a necessidade de utilizar esse material orgânico. Por quê? Esse material orgânico, no seu processo de decomposição, ele vai ajudar na fertilidade do solo. Uma outra técnica muito falada e muito utilizada também no campo é justamente, não esqueça, a famosa rotação de cultura. Na rotação de cultura eu tenho o plantio alternado. Observe a imagem. Eu tenho aqui uma determinada produção, ok? Depois eu tenho uma outra produção e aí a gente vai alterando, Normalmente, se a gente observa ali quando tem o plantio, exemplo de feijão, milho e outra produção. Normalmente se utiliza o feijão porque é uma leguminosa. E nós sabemos que a leguminosa repõe o nitrogênio no solo. Então, nós teríamos a rotação de cultura. Não confunda com a rotação de terra. Lá na agropecuária itinerante, quando a pessoa do campo percebe que a terra não dá mais fertilidade, não dará mais lucro,
lucro ou uma certa produtividade, eles abandonam a terra. Você tem a rotação de terras. Aqui a rotação de cultura seria o plantio alternado. Ok? Um outro tema importantíssimo que você precisa entender nessa aula são as classificações agropecuárias. E nós precisamos lembrar que existem 4 classificações. Ok? Nós temos a agricultura itinerante, o agronegócio, a agricultura de jardinagem e, claro, a agricultura de plantation. Vamos primeiro para a agricultura itinerante, conhecida comumente como roça ou agricultura familiar. Bem, características dela. Primeiro, lá se utilizam grandes ou pequenas propriedades. Pequenas propriedades, ou seja, minifúndios. Além disso, nós temos a rotação de terras, ou seja, quando a terra não está dando produtividade, eles abandonam essa terra e vão para uma outra terra, como nós falamos no vídeo anterior. E temos a utilização da mão de obra familiar. Bem, eu posso garantir com certeza aí que eu vou ter uma produtividade baseada num sistema extensivo, onde se utilizam técnicas rudimentares. A próxima atividade que nós temos agropecuária é justamente a agricultura de jardinagem. Ora, querido estudante, o que é um jardim? O jardim é um cuidado que nós temos individual, manual e diário. Na agricultura de jardinagem não é diferente. Aqui você vai ter... Claro, se é um cuidado diário, você não vai cuidar de uma grande propriedade. Você vai cuidar exatamente de minifúndios, ok? Aqui nós temos como técnica o terraceamento falado anteriormente, que é justamente aquele sistema de degraus que é criado para impedir o processo de erosão. Só que, na verdade, acaba diminuindo o processo erosivo e gerando uma certa produtividade. E a mão de obra, como o cuidado é um cuidado diário, um cuidado minucioso, a mão de obra é super numerosa. E claro, esse cuidado minucioso, esse cuidado com o solo, contribui para que a produtividade ela possa ser um pouco maior, mas mesmo assim ela não é caracterizada como uma agricultura intensiva, e sim extensiva, pois as técnicas são ultrapassadas e muitas delas até milenares. Uma outra forma de produção do espaço agrário é justamente, não esqueça, o agronegócio, comumente falado aí nos meios televisivos, comumente estudado por nós em sala de aula. Aqui a propriedade ela já vai ser maior. Você tem a utilização de latifúndios. Não esqueça que aqui você vai ter os insumos agrícolas, como as máquinas, a automação produtiva, os transgênicos, os pesticidas, os herbicidas, os agrotóxicos, os adubos químicos. E claro, a mão de obra aqui ela vai ser bem menor, só que ela vai ter que ser uma mão de obra qualificada. Neste sentido, eu posso dizer para você que eu vou ter uma agropecuária intensiva, pois ela utiliza técnicas super avançadas, ok? E a última que nós precisamos saber também, super importante para a gente, é a agricultura de plantation. Não esqueça que nessa agricultura de plantation há também a utilização de latifúndios, ok? E aqui nós vamos ter uma monocultura, ou seja, nessa grande propriedade será produzido apenas um gênero destinado ao mercado externo. E claro, a mão de obra vai ser variada. Por que variada, Alex? Se eu estiver numa agropecuária de plantation intensiva, eu vou ter utilização de mais máquinas e logo utilização de menos mão de obra. Mas se eu estiver numa plantation exatamente extensiva, eu vou utilizar muito mais mão de obra. Por isso eu falei para você que ela é variada a mão de obra. Tudo bem? E para finalizar essa aula, nós precisamos falar dos problemas agrários, extremamente importantes para vocês. Nós temos inúmeros problemas agrários, e aí nós temos uns principais a serem discutidos. Nós temos, por exemplo, o alto índice de desmatamento, muito comentado nas nossas provas. Não esqueça que com o desmatamento o solo ele fica desprotegido. Então isso vai gerar o desgaste do solo, que nós chamamos de erosão. A lavagem do solo pela água da chuva, que nós chamamos de lixiviação. A perda do material orgânico, que nós chamaríamos de laterização. Além disso, esses materiais serão movidos, transformados
e mudados para outros locais. Então nós vamos ter, né, esse material sendo levado para o fundo dos rios e depositado nos fundos dos rios. Vai haver um processo de sedimentação que vai contribuir para o assoreamento, que seria exatamente o aterramento do leito dos rios. Além do desmatamento contribuir para esses problemas que eu acabei de falar para você, há uma alteração climática, aumenta a temperatura e diminui o índice de chuvas. Mas o problema não é apenas ambiental. Há problemas sociais. Pessoas que estavam aí anteriormente vão perder territórios. Então você vai ter a desterritorialização, vai contribuir para o êxodo rural forçado, contribuindo para que as pessoas possam ir cada vez mais para a cidade, gerando, claro, uma urbanização desordenada, não planejada e com diversos problemas urbanos. Além disso, nós temos um problema muito comum falado, que é justamente os conflitos agrários, que eu vou deixar para explorar daqui a pouco para você, mas a intensa disputa por terras. Não esqueça que nós temos também, como problemas agrários, a fome. Observe, querido estudante, aqui nós temos uma imagem representando, né, um homem representando a obesidade e bem ao canto, se você não percebe, uma pessoa representando a inanição, ou seja, enquanto uns concentram alimentos, outros sofrem e morrem por falta desse alimento, né, relacionado principalmente ao índice de exportação de alimentos para os grandes países ricos e, claro, uma incapacidade de compra, pois nós percebemos que hoje, em virtude dos baixos salários, em muitos países pobres as pessoas não conseguem comprar o mínimo da sua cesta básica. E além da fome, nós temos também outro problema, que é justamente a questão relacionada ao intenso êxodo rural. Bem, também pudera. Eu tenho desmatamento, tenho conflitos agrários, tenho fome, falta de recurso, pobreza, miséria, desigualdade. Isso faz com que as pessoas migrem constantemente para as grandes cidades, gerando assim uma urbanização não planejada. Mas, como eu falei para você, nós temos um problema extremamente importante, que é para entender a estrutura fundiária, por exemplo, do Brasil. Observe, hoje 60% das terras, né, do Brasil, elas são propriedades rurais de grandes latifúndios. Observe aqui as terras indígenas, elas representam apenas 13% das terras do Brasil. 27% são terras públicas, ok? Terras que estão aí na mão do governo. E, claro, 60% das terras são latifúndios. O que eu posso concluir neste contexto? Eu posso concluir que o Brasil hoje tem uma estrutura agrária concentrada, ou seja, onde eu posso ter a distribuição de terras em minifúndios e latifúndios. Mas, Alex, em números, o que eu mais tenho hoje no espaço brasileiro? Eu tenho 70% de minifúndios, ou seja, de pequenas propriedades, mas tenho, né, apenas 11% dessas terras na mão de algumas pessoas. Perfeito? Mas se nós formos analisar, nós temos 2% de latifúndios. Mas observe aqui um número gritante. Apesar de termos 2% de latifúndios, né, nós temos 60% de concentração de terras. Mais uma vez, a gente pode concluir que a estrutura fundiária do Brasil é uma estrutura fundiária concentrada, ou seja, muitas terras estão na mão de poucas pessoas e, consequentemente, isso gera conflitos agrários. E aí, meu querido estudante, a gente precisa identificar os agentes dos conflitos agrários. Normalmente você lembra apenas de dois. Você lembra do grande detentor da terra, que é o latifundiário, né? Que normalmente é o dono de grandes propriedades, e aquele que ocupa as terras, que seriam os porceiros, ok? Mas por trás deles, existem outros agentes envolvidos nos conflitos agrários. Observe, nós temos aqui uma mão de obra, né, que seria representada pelo peão, que é a mão de obra braçal, que trabalha normalmente na terra do latifundiário. Nós temos também o índio, né, o indígena, que luta há muitos anos, né, há séculos, pela demarcação e respeito pela sua cultura e principalmente pelo respeito à sua terra. Temos também, não esqueça, o colono, né, que é o dito caboclo, que está ali no interior, que infelizmente às vezes está numa terra, mas não tem o título da terra, ok? Temos também aí dentro desse conflito jagunço, né, que infelizmente é contratado pelo latifundiário para servir como uma espécie de guarda-costa, né, um protetor
superior aos seus interesses. Nós temos aí também o pistoleiro, que infelizmente nesse país tão violento, a gente percebe que pessoas que têm um certo poder econômico, né, que trabalham na ilegalidade, acabam, né, principalmente contratando pessoas para matar pessoas, né, que estão ao seu caminho, que estão impedindo a sua concentração de terras. E além destes, nós temos também, não esqueça, o grileiro. Esse aqui, infelizmente, é o cara mais cruel também. O grileiro, ele cria títulos, né, falsos de terra, coloca em gavetas junto com os grilos liberam, né, algumas toxinas através das suas fezes que envelhecem o papel e, claro, fazem com que esse papel possa parecer mais antigo e, às vezes, por uma forma de convencimento, tirando pessoas que eram verdadeiramente donos daquela terra. E, claro, não esqueçamos também, né, o gato. O gato é o agenciador, é aquele cara que contrata o peão, contrata o jagunço e consegue o pistoleiro, normalmente para o latifundiário, que está, claro, de frente contra o porceiro. Além destes, nós temos também, querido estudante, o INCRA, o Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária. O grande objetivo aqui é fazer reforma agrária, ou seja, distribuir terra de forma equitativa para as pessoas que precisam de terra, que normalmente se apossam de terras alheias, ok? Além deste, nós temos o Estado, né, que tem uma dupla função. O Estado teria a função, primeiro, de garantir a reintegração de posse, né, para o latifundiário e acionar o INCRA para que o INCRA possa fazer a reforma agrária. Mas além de todos esses aí, nós temos mais um agente envolvido nos conflitos agrários, que é justamente a polícia. A polícia, quando o Estado aciona, né, a reintegração de posse, é a polícia que garante a reintegração de posse para o latifundiário, em contrapartida, retirando os poceiros que serão atendidos pelo INCRA com o objetivo de fazer a reforma agrária. É isso aí, querido estudante. Essa foi a nossa aula. Um forte abraço, fique com Deus e fé sempre, né, para que nós possamos chegar em dias de glória.